Olá, eu sou Pamela Parreira, doutoranda do Programa de Memória Social, e junto ao professor Francisco Farias, também do programa, nós escrevemos esse trabalho que eu vou apresentar aqui agora: Arquitetura do Esquecimento, a construção do inimigo racial no Brasil e epistemologias dissidentes. O objetivo do trabalho é pensar como um sujeito universal foi criado e como ele é altamente excludente. Ele é criado de forma hierarquizada, então quando ele é estabelecido, várias outras pessoas ficam do lado de fora, e esse sujeito é entendido como o pilar civilizatório, o que a gente está mirando ser. Então todos os outros que estão fora são entendidos como inferiores, subalternos. A gente vai conversar como pensar fora desse lugar. Promover a desobediência epistêmica. O que a gente está trazendo nesse trabalho? Autoras que estão pensando do ponto de vista do território que foi colonizado, do território que tem uma similaridade de problemas, e não mais pensar a nossa terra, a nossa realidade a partir de um ponto eurocentrado. Reivindicar a memória como gesto político. Quando a gente está pensando na construção de uma nação, a gente está pensando em ideias e povos e línguas e pessoas que foram apagadas para essa construção. E o que a gente deixou para trás? É uma busca desse reencontro plural que nós tínhamos e que foi apagado com essa ideia de que existe um ser universal, um saber universal, uma estrutura de pensar universal. A proposta é que a gente desloque o nosso olhar e a nossa escuta para outras coisas que compõem o mundo, para outras formas de se estruturar que compõem o mundo, desestabilizando assim o discurso racista e nacional que é o nosso, né? O embasamento teórico, o que a gente vai usar como teoria aqui? A gente vai usar a ideia de biopoder, a gente vai usar a ideia de memória social e como o esquecimento foi perpetrado de forma política e a monocultura da mente. Para a gente pensar um pouquinho nesse biopoder, na estruturação dos corpos, eu trouxe uma pensadora argentina, Lugones, que ela vai falar: a missão civilizatória colonial usa uma máscara eufemística de acesso brutal aos corpos das pessoas. O que isso significa, né? Quando a gente pensa no processo civilizatório, que era a parte teórica que motivava, né, as atrocidades cometidas nos territórios colonizados, ela na verdade está sendo usada para dominar corpos, para estruturar corpos, para determinar como esses corpos podem ou não existir, para estruturar quem são os corpos que merecem ser respeitados e quem são os corpos que merecem servir aos respeitados. A transformação civilizatória vai servir como uma desculpa para justificar a colonização da memória, o apagamento de línguas, a epistemicídio cometido, as estruturas culturais, sociais e afetivas destruídas que não combinavam com essa ideia de ser universal, que não combinavam com a Europa sendo entendida como o ápice civilizatório. Então tudo que ia contra essa ideia foi apagado, foi dizimado. Quando a gente pensa em formas de pensar, isso já é uma desobediência epistemológica a partir do processo de colonização. Porque o que acontece, como Vandana Shiva trabalha, é uma monocultura da mente. O colonizador, ele vai estruturar o que é pensar, ele vai definir o que é conhecimento, ele vai definir as estruturas viáveis de serem consideradas saber. E nisso, tudo que recai fora dessa racionalidade lógica europeia é desvalorizado. Então não há um diálogo entre saberes, há uma destruição daquilo que não é compatível com a estrutura europeia de pensamento. O saber é gerado e estruturado a partir de uma ideia de dominação, a partir de uma ideia do colonizador. Então nós, como colonizados, aprendemos o que nós somos por uma ótica
reescrita pelo colonizador. Aprendemos como nós devemos nos portar com uma ótica escrita pelo colonizador. A forma como o nosso corpo se comporta, a forma como o nosso corpo é entendido, não foi pensado a partir das estruturas anteriores à colonização. Elas são pensadas a partir da colonização. Então, um corpo negro, um corpo indígena, um corpo asiático, um corpo não branco, ele vai ser lido, entendido e obrigado a se comportar pela lógica do colonizador. O que faz com que esses corpos sejam altamente violentados, pois as suas diferenças, as suas práticas não são respeitadas, as suas línguas são apagadas, a forma como eles se referenciavam a si mesmos não existem mais. Então tudo passa a ser do externo para o interno, e esse externo é um externo hierarquizado que entende que esse corpo é inferiorizado. Então a lógica que se reescreve é uma lógica que corpos não brancos não estão em igualdade com corpos brancos. Então os corpos não brancos são pensados e estruturados até hoje como corpos subalternos. E o que isso faz, né? Isso faz com que a própria malha que constrói a sociedade seja uma malha que tenha como fundamento a desigualdade, que tenha como fundamento a hierarquização. Então, o que é conhecido como nobre, o que é conhecido como superior, fica ao homem, ao ser universal. E o que é conhecido como subalterno, como será que deveria existir mesmo, recai para os corpos dominados, para os corpos que foram estruturados de modo a serem mecanismos, estruturas de ganho. Os corpos não brancos, eles são objetificados, eles perdem a sua individualidade, a sua capacidade de pensar, de construir pensamento, para serem vistos como máquinas de trabalho. Então, o que você tem não é um corpo, você tem uma máquina que serve a um trabalho. Com isso é desenvolvido um trabalho que acaba sendo tido como invisível, um trabalho que acaba sendo minorizado na sociedade. E essas pessoas que exercem esses trabalhos o fazem porque são entendidas como pessoas descartáveis, exercendo um trabalho descartável. Verger vai fazer todo um livro, né, pensando as funcionárias grevistas da ONET, que são funcionárias de limpeza dos metrôs franceses. Quando elas limpam o metrô, ninguém repara que elas existem. Ninguém se preocupa com a forma como elas limpam o metrô, ninguém se preocupa se elas têm EPI, ninguém se preocupa se elas estão bem, como é que está a saúde delas. A partir do momento que elas iniciam uma greve e o metrô para de ser limpo, é aí que elas passam a ser reconhecidas, é aí que elas passam a serem vistas. Por quê? Porque são pessoas que não estão exercendo seus trabalhos. Então elas não são vistas enquanto pessoas, elas são vistas enquanto falta na sociedade, está faltando alguma coisa, está faltando limpeza. Quando o médico chega no hospital, quando o juiz chega na sua sala de audiência, parece que aquele lugar ali está posto, parece que aqueles instrumentos se autolimparam, que aquela sala se varreu, mas aquilo ali foi o trabalho invisível de uma parcela da população que permanece invisível. E por conta dessa estruturação vir do universal para baixo, dessa ideia ainda hierarquizada de seres humanos, esses trabalhos invisíveis, não valorizados, acabam sendo trabalhos racializados, ou seja, pertencem aos não brancos. Em grande maioria, esses trabalhos serão realizados por pessoas negras, por pessoas que são lidas como inferiores nessa sociedade. Sueli Carneiro vai falar de um contrato racial firmado entre iguais, que é firmado entre iguais para determinar o que cabe aos desiguais, como os desiguais serão tratados, como os desiguais serão pensados. Então esses desiguais que são os não brancos não têm acesso, eles não conseguem fazer a travessia para o ápice. Por quê? Porque o contrato
não permite, esse contrato racial afasta eles desse lugar. Com o descobrimento, que não é um descobrimento, é uma violência perpetrada pelos europeus nos territórios que eles chegam, a colonização, esse movimento amplamente violento, que Sueli põe em aspas porque a gente aprendeu na escola, né, que era o descobrimento das Américas. Descobrimento não, violação, saque, estupro das Américas. Ela vai fundar uma nova tríade, que é o poder, saber e subjetividade. Você vai ter um poder estruturado, um saber estruturado e subjetividade. E aí, você tá dentro ou fora? Quem tá fora é a pessoa que não é branca. Quem tá fora é a pessoa que não é homem. Então, o ápice desse poder é o homem branco. E aí, o que vai caindo embaixo dele, nativo, não branco, mulheres, como a gente vai organizando essa estrutura a partir desse viés. Aí são as análises, né? Como é que a gente pode criar um outro mundo? A gente pode pensar num outro mundo através da desuniversalização, tirando essa ideia de que existe um ser superior para uma ideia de que existem pessoas. Pessoas são diferentes, pessoas são plurais, as pessoas existem. E elas existem criando, elas existem propondo, elas existem construindo saberes. A arquitetura do esquecimento precisa ser reconhecida, porque quando você reconhece que saberes, pessoas foram apagadas, epistemologias foram destruídas, você consegue, talvez, obviamente, não reconstruir o todo, mas pensar naquele movimento de destruição e pensar o que ele estava propondo, o que ele estava esquecendo. É capaz da gente produzir contras-narrativas. E a contranarrativa, ela não se estrutura só do pensamento racional, lógico, ela se estrutura também na arte. Arte comunica, arte é insurgente. Eu trouxe aqui um conceito de futuridade. Não adianta a gente pensar em melhorar o sistema que a gente tem. O sistema que a gente tem, ele é um sistema construído para a desigualdade. Então, se a gente quer um novo mundo, e eu acho que todos nós queremos um novo mundo, é preciso pensar a destruição desse sistema e o que vem depois. Nesse o que vem depois, eu proponho a questão da ficção científica, que a Walida e Marisha, espero não ter massacrado o nome dela, propõe. Antes é preciso imaginar o futuro. E esse futuro imaginado, ele é uma ficção. Esse futuro sonhado, ele é uma ficção. E como é que a gente pode ficcionar futuros, né? Pensar saídas antes de construir. E isso é extremamente necessário. Quando a gente está pensando em ficção, a gente fala assim, são livros, são artes, mas também tem leis. A Constituição de 88, ela é uma ficção. Ela é um projeto, um sonho de uma sociedade que se renega a viver numa ditadura, que não quer a censura, que quer a liberdade, que quer o estado de bem-estar social, que quer a voz pautando suas estruturas. Então, ela é uma ficção que vai acreditar num futuro melhor. E a ficção, ela é isso. A gente pode usar a ficção para estruturar formas de pensar que nos levariam a lugares diferentes do que nós estamos agora. Com isso, eu trouxe algumas artes de mulheres negras que estão pensando o mundo, que estão pensando como a gente pode se pôr nesse mundo e ser visto nesse mundo de modo diferente. A arte que comunica, a arte que quer construir algo diferente nesse mundo ficcional que parte primeiro do sonho para depois se realizar com as nossas ações. Nossa fala, assim, ela fica por aqui, porque nós temos apenas 15 minutos. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham, tido um engajamento com a fala. Se vocês quiserem mandar um e-mail para conversar, para expor o que vocês estão pensando, tá aqui no fundo de todos os slides, tá? E a bibliografia segue aqui. Eu agradeço, muito obrigada e até o próximo congresso.